Olá, pessoal! Hoje eu estou com uma convidada muito especial, que se chama Ana Carolina. Ela é formada em letras, supervisora de inglês e foi professora de inglês de crianças pequenas durante muito tempo. E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre a aquisição da segunda língua. Você já pensou sobre isso? Hoje em dia, as nossas crianças têm um contato cada vez maior com a língua inglesa, porque ela está presente no nosso dia a dia. A Ana Carolina vai poder falar um pouquinho melhor pra gente sobre isso. Pois é, né, Carla? Realmente. Hoje em dia, o inglês está sempre presente na nossa vida. Nós temos os estrangeirismos, que são as palavras de outros idiomas que a gente utiliza como se fossem o nosso idioma, né? São muitas as palavras que a gente usa no nosso dia a dia. E a internet? A internet está aí, todo mundo se comunica, a gente está aqui no Brasil, fala com pessoas de outros países. E se a gente não soubesse esse idioma? Se eu não soubesse falar o inglês com quem eu quero me comunicar lá nos Estados Unidos, né? E as músicas, os filmes, muito presentes. As pessoas assistem muitos filmes que são estrangeiros, muitas músicas que são internacionais, e isso desperta uma vontade de aprender. As pessoas querem entender o que os cantores estão falando, eles não querem só enrolar na hora de cantar, né? Não mais. Exatamente, as pessoas querem entender. E os filmes, apesar de terem legenda, muita gente quer entender também o que o ator tá falando, tentar pegar uma palavrinha aqui e outra ali. Isso chama muita atenção e muita gente com isso está tentando realmente aprender o inglês, sem contar realmente nas oportunidades de emprego que a gente tem. Com certeza. Né? Muitas empresas hoje em dia estão oferecendo muitas vagas, mas somente se as pessoas tiverem o inglês ou qualquer outro idioma. Isso também é muito importante falar. Não é só o inglês, a pessoa tem que ter um segundo idioma ou um terceiro. Muitas empresas pedem vários, né? Mas o inglês é o mais comum. Então, realmente, para ter uma melhor oportunidade de emprego, as pessoas estão correndo para poder aprender o inglês ou qualquer outro idioma. Carol, mas e qual seria, então, o momento certo? Existe esse momento certo, a melhor faixa etária para começar essa iniciação na língua inglesa? Bom, a gente pode dizer que quanto mais cedo, melhor, né? Um bebê, quando tá na barriga da mamãe ainda, a gente não fala, conversa com o bebê, ele já tá te escutando, ele vai ouvindo a voz da mamãe, né? Vai reconhecendo aquela voz, mas ao mesmo tempo a gente já começa com os estímulos dessa linguagem. Sim. A criança nasce, a gente conta historinha, a gente canta, a gente conversa bastante. Isso tudo que a gente tá fazendo, a gente tá estimulando essa linguagem. O mesmo é com o inglês. Quanto mais cedo a gente começar esses estímulos, melhor. Então a gente vai contar historinha quando o bebê ainda é pequenininho, a gente vai cantar musiquinhas em inglês, a gente vai conversar em certos momentos em inglês. A criança ela é capaz de aprender 2 idiomas ao mesmo tempo. Basta a gente conseguir, a gente ter vocabulário para isso e a gente estimulá-las. Inserir isso na rotina do dia a dia, né? Que muitas vezes é o mais difícil para as famílias conseguirem se organizar. Não pode ser uma coisa isolada. Agora é o momento do inglês e eu vou falar inglês. Não, isso tem que ser natural. A gente tem que criar um ambiente para que a criança se sinta familiarizada e à vontade para ouvir o inglês e aprender. Bacana. Carol, uma outra dúvida que eu acho que passa pela cabeça de muitas pessoas, né, até por conta dessa questão da faixa etária, do aprendizado, é a criança pequena, ela precisa estar numa escola bilíngue ou ela precisa ser matriculada num curso de inglês efetivamente muito cedinho? O que você pensa sobre isso? Não necessariamente, né? A gente vê aí que tá tendo um boom das escolas bilíngues, né? Muitos pais procuram as escolas bilíngues mesmo, querendo uma educação de qualidade para os filhos e como uma oportunidade para que as crianças já saibam o inglês desde cedo, né? Já escutem esse idioma, já se familiarizem com esse idioma. Porém, essa não é a única opção que nós temos. Nós temos muitos responsáveis por aí que sabem inglês ou outro idioma. Então, eles podem fazer um ambiente em casa que seja confortável. Propício mesmo, exatamente. Né? Então, os pais podem estimular isso em casa. E isso a gente pode fazer de várias formas, né? Eu tenho algumas dicas. Bom, então assim, as historinhas, né? Muitas crianças ouvem historinhas todos os dias com os pais. Por que não contar essas histórias em inglês? Né? Não precisa ser um livro em inglês. Pode ser um livro em português. Tá tudo escrito em português, mas os pais vão traduzindo. E a criança acompanha pela imagem. Agora, é importante pensar, né? Não pode ser um livro muito grande. Sim. Tem que ser de acordo com a faixa etária da criança, tem que ir lendo e ao mesmo tempo ir apontando para as imagens para a criança conseguir acompanhar. Tem que ter muito entender. Visual, né, Carol? Exatamente, eles são muito pequenos, né, Carol? Então, se ficar muito vago, o pai vai falar, a criança vai ouvir, não vai entender nada. E o objetivo não é esse, o objetivo é que eles compreendam. E eu acho que é bacana também quando a gente pega uma história que já é conhecida da criança. Exatamente. Porque eu acho que fica mais fácil para associar, né? Então, assim, tem as imagens? Tem. Mas se é um vocabulário que eles já dominam, muito melhor. Eles vão conseguir compreender muito mais. E não só os livros, porque os fantoches também.
Qual é a criança que não fica fascinada Com fantoche. vendo um fantoche ali, mexendo a boquinha, contando uma história, não é verdade? Com certeza. Eles gostam muito. Então, assim, contando em inglês, da mesma forma, eles vão ficar ali paradinhos, prestando a maior atenção. A diferença é que no livro a gente tem as imagens. Nos fantoches, não, né? A gente tem só o fantoche ali mexendo e contando a história. Então, é importante usar um vocabulário mais básico, para que a criança entenda, ou levar outros artifícios, né? Levar um objeto, levar uma figura, coisas que esse fantoche vai mostrando para poder fazer com que a criança compreenda com mais facilidade. E de repente um tempo mais curtinho na contação Também, do fantoche, exatamente, porque como eu falei no livro, tem que ser apropriada a historinha com o fantoche também. Sim. Porque eles têm um tempinho de concentração pequeno ainda. Com certeza. As músicas também, né, Carla? Venhamos e convenhamos, as crianças adoram música. E assim, muitas das músicas infantis que a gente canta para as crianças foram traduzidas para o português. Então por que não pegar as músicas originais? Com certeza. A internet tá aí, a gente consegue pegar essas músicas para as crianças com maior facilidade e cantar com elas. É importante participar. Os responsáveis, os pais, né, precisam se envolver. Não adianta botar a música, deixar a criança ali ouvindo sozinha, porque não vai funcionar. Tem que cantar junto. Tem que cantar junto, né? Tem que ensinar os gestos da música, porque através dos gestos elas vão compreendendo o que está sendo dito na música. E quanto mais elas cantarem e ouvindo os pais cantar também, elas vão falando com a fluência correta. Com certeza. Angry, stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet. If you're angry, 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 stomp your feet, stomp your feet. E se eles estão crescendo, as músicas que vão chamando mais atenção são as que eles vão querer escutar e as que eles vão querer cantar. Com certeza, né? Com certeza. Quem não tá cansado de ver o mesmo desenho e o mesmo filme todos os dias? De novo! Exatamente. As crianças gostam de um personagem e todos os dias pedem: mamãe, quero ver o filme tal, mamãe, quero ver o desenho tal. E a gente pode fazer isso com o inglês. Né? Muitas televisões hoje em dia permitem a gente mudar o idioma, né? DVDs, a gente pode escolher o idioma que a gente quer. Vamos estimular o inglês em todos os momentos. E no desenho e no filme é uma excelente oportunidade. As crianças estarão ali vendo e ouvindo, muitas vezes por já terem visto o desenho várias vezes, né? Eles sabem o que está sendo dito. Então, eles vão conseguir compreender com muito mais facilidade o que o desenho está falando. Com certeza. E isso é uma excelente forma também da gente estimular esse inglês. Carol, uma outra questão também importante da gente estar falando, né? Como a gente está falando de criança, de aprendizado com criança, é importante a questão lúdica. As crianças precisam brincar, né? As crianças precisam aprender brincando. E como é que ficam os jogos? O que você podia dar de dica em relação a isso? Bom, os jogos, qualquer jogo também pode ser adaptado. Nós temos jogos que já vêm em inglês, né? Então fica mais fácil. Mas tem outros jogos que não. E aí é só adaptar. Fazer as regras em inglês. Explicar para a criança, lembrando que o momento da gente estar falando inglês ali, a gente está falando em inglês. Só em inglês. Então eu tenho que explicar a regra em inglês. Se for uma regra mais complicada, a criança pode não entender, principalmente por a gente estar falando somente. Então a gente tem que falar de uma forma tranquila, de uma forma calma e perceber que se ela não entendeu, eu tenho que ter uma outra forma para explicar. Eu não posso explicar uma regra de um jogo e começar o jogo sem a criança ter compreendido, né? Quando a criança compreendeu, é só cair na diversão e aproveitar esse momento, entendeu? Porque explorar o vocabulário, exatamente. Isso pode ser num jogo de tabuleiro, isso pode ser numa brincadeira de pique-bandeirinha, por exemplo, numa brincadeira de corrida. Qualquer jogo, qualquer brincadeira, a gente pode adaptar e fazer uma brincadeira em inglês. Ô Carol, um outro momento que eu percebo muita influência da língua inglesa é com a internet. As crianças na internet, no uso do computador, aliás, a gente tem um vocabulário que é basicamente em inglês nas redes sociais e nos próprios programas de computador. O que você tem para dizer sobre isso? Assim, como é que a gente pode aproveitar mais esse momento também? Além do que o próprio momento já oferece. Pois é, Carla. Muitos jogos são em inglês, né? Muitos vídeos são em inglês. Meus afilhados de 1 ano e meio cantam musiquinhas em inglês por escutarem, por assistirem todos os dias os mesmos vídeos na internet. Né? Então, assim, a gente vê o quanto isso estimula a criança. Então, vai pra internet, vai ver um vídeo lá com as crianças, vê um vídeo em inglês, musiquinhas em inglês, como eu falei anteriormente, né? Os jogos, nós temos muitos jogos. Jogos de aventura, jogos de ação, jogos que vão trabalhar vocabulário, cruzadinha, forca, caça-palavras. Tudo isso pode ser trabalhado com a criança em inglês.
O próprio YouTube tem alguns vídeos, eu sei que lá em casa as crianças assistem, né? Desmontando o Kinder Ovo lá, abrindo caixas e caixas. Ela fica horas assistindo aquilo em inglês e ela tá ali assimilando, né? Exatamente. Assimilando vocabulário novo, Com assistindo. certeza. Tudo é estímulo, né, Carla? Os estímulos vêm com a gente, os estímulos são passados pela internet, os estímulos são passados na escola. Tudo é estímulo. E a criança vai sugando tudo, vai aprendendo. Quando a gente menos pensa, né? Eles já estão aí falando. Estão cantando, estão usando tudo que eles aprenderam. A gente pensa que são pequenininhos e que não conseguem, mas eles conseguem tudo. E uma coisa interessante que ela está falando isso, aí eu tô lembrando da minha experiência de mãe, né? Claro. Agora eu tô aqui do outro lado como mãe, falando um pouco do que eu vivencio de duas crianças que sempre tiveram contato com a língua inglesa desde pequeno, um pouco dessa forma como você tá falando e por conta da escola, né? Semana passada, a minha filha tava brincando de fazer continha. 3 mais 2, 4 mais 5, aí daqui a pouco ela sai, 5 mais 6. Naturalmente, o inglês, os números em inglês surgiram na brincadeira dela. É muito natural. Ela não falou, agora vou fazer conta em inglês. Não. Naturalmente, isso saiu. Eu acho que é fantástico, porque é isso, né? Mesmo. A criança vai se apropriando naturalmente, vai usando naturalmente. Até elas se sentem tão à vontade que elas criam outros vocabulários. Sim, isso é muito interessante. Né? Eles estão ali falando, daqui a pouco eles querem falar exemplo amarelo. Eles não sabem, eles vão falar amarelo. Sim. Né? Eles fazem o vocabulário deles, mas isso é porque eles estão muito à vontade com o inglês. Eles querem utilizar, eles querem falar, eles não sabem, eles vão criando. Se sentem tão à vontade que criam o próprio vocabulário, isso né? que é importante e interessante, né? Se eles estiverem à vontade, familiarizados com o idioma, as pessoas falam, eles escutam, compreendem, não tem estranheza. Pra criança é natural ouvir tanto português quanto inglês, falar tanto em português quanto em inglês. Eles vão aprendendo os dois ao mesmo tempo. Com certeza. E quando a gente pensa que não, eles já estão aí falando os dois. Queria eu ter aprendido dessa forma, não muito mais fácil, né? Exatamente. Não quer dizer que quem vai aprender depois não vai ter tanta facilidade quanto, não vai ter a mesma oportunidade. Sim, terá. Claro que né? sim. Mas quanto mais estamos cedo aqui pra isso. Exatamente, né? Comecei a estudar inglês com 12 anos. Com certeza. Bom, pessoal, se as dicas da Ana Carolina conseguiram te ajudar de alguma forma, curte aqui, se inscreva no nosso canal. E acompanhe o Estúdio da Criança nas redes sociais. See you later! Bye, bye!